Rafael. Bom dia. Bom dia, Diene. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui. Obrigado por estar novamente conosco no Pensa Manaus Rotina para trazer muita informação e uma análise toda especial e muito criteriosa sobre a nossa sociedade. Hoje, professor, o nosso tema é a Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito, subscrita até agora por cerca de 635 mil pessoas. Tema importantíssimo em um momento onde debatemos sempre a democracia. Agora há pouco, mais cedo, tivemos inclusive uma entrevista aqui com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Flávio Pascarelli, que falou sobre esse tema também, a importância da democracia. Professor, vamos lá então. Então, Rafael, esse tema vem sendo tratado por nós em várias circunstâncias, né? O tema da defesa da democracia, e essas circunstâncias normalmente envolvem ameaças o levantamento de suspeitas infundadas em torno de determinado funcionamento das instituições, não é, democráticas que ainda existem no país. Normalmente esse levantamento de questionamento curiosamente tem um papel que não é o papel que seria extremamente positivo e saudável de se buscar apontar, identificar limites da democracia brasileira. Não é? Que limites são esses? Eles têm a ver com a profunda desigualdade. Quer dizer, é muito difícil uma sociedade ser democrática quando pessoas passam fome. É muito difícil uma sociedade ser democrática quando pessoas não têm o mínimo de segurança no trabalho. Portanto, há uma série de condições que não são especificamente institucionais, que não são especificamente políticas, que envolvem também o debate sobre a democracia. Então, quando essas suspeitas em torno das instituições democráticas, especificamente em torno das instituições que regulam o processo eleitoral, são levantadas, e isso tem sido realizado de maneira sistemática e insistente pelo senhor presidente da República, não se está procurando ampliar o debate sobre o aprofundamento da democracia, sobre a ampliação da democratização da sociedade brasileira. O que se está fazendo é remeter, na verdade, os cidadãos a um grave equívoco, alguns cidadãos, né, levando-os a acreditar que através do autoritarismo ou da representação de um suposto interesse de determinados grupos por um indivíduo, a sociedade encontrará um caminho. Note que é interessante que tudo isso é dito em nome da liberdade, quando o postulado por trás disso é o de liquidação da liberdade daquelas pessoas que discordam. Então, a carta que foi elaborada e divulgada na semana passada, não é? Por pessoas, algumas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas assinada, como você bem mencionou, por mais de 634 mil pessoas já, ela procura chamar atenção para esse fato, não é? Lembrando, remetendo a uma outra carta que foi escrita em agosto de 77 e lida lá no Largo de São Francisco pelo professor Goffredo da Silva Teles Júnior, quando denunciava a ditadura. Nesse caso, a carta tem um outro sentido. Ela não está denunciando a ditadura, mas ela está denunciando aqueles que defendem a possibilidade de implantação de um regime autoritário, de um regime ditatorial. Portanto, ela tem um significado político importante, não é? Porque chama a atenção do conjunto da sociedade para um problema grave, não é? Que nasce na presidência da República, e mais que isso, ela reúne pessoas, não é, de vários matizes que defendem ideias muito diferentes entre si, muitas delas conflitantes, mas todos os que assinam comungam do mesmo princípio, que é o princípio de que os conflitos os conflitos de natureza política e econômica devem encontrar solução pacífica através de instituições democráticas. E isso é muito importante na conjuntura em que nós vivemos. Professor, quando a gente observa essa discussão sobre democracia,
A gente tem observado bastante também, acho que o senhor falou isso, a gente reforça até pessoas utilizando da palavra democracia para defender até alguns valores mais, como é que eu posso dizer, antidemocráticos, né? Inclusive com ataques às instituições. A gente observa isso acontecendo muito, principalmente contra o próprio STF, né? O Supremo Tribunal Federal. Esse é um outro ponto também que deve ser avaliado quando falamos da defesa da democracia, né? Em observar os atos e as falas que realmente são democráticas em defesa disso, né? Exatamente, Rafael. Note só, um regime democrático se caracteriza pela possibilidade de que os indivíduos manifestem a sua opinião, né? Que essa opinião respeite os outros. Quer dizer, a opinião num regime democrático não pode expressar, por exemplo, o desejo de eliminar o outro, o desejo de discriminar o outro, o desejo, portanto, de excluir o outro do processo político. Essa postulação que muitos atribuem a qualidade de ser da liberdade de expressão, nada tem a ver com liberdade de expressão, porque quando a minha expressão tenta calar ou desqualificar o outro, eu estou negando a ele a participação do jogo político, ou tentando levá-lo para um tipo de conflito que é o da eliminação mútua. Logo, essa premissa já é equivocada. Quando a gente assiste a esses grupos tentarem desqualificar, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o que eles estão tentando fazer é minar, na verdade, o que resta de confiança, né, num sistema relativamente equilibrado de poder. Note que hoje o país se encontra numa situação institucional em que várias das suas instituições estão sendo implodidas, né? Eu já mencionei aqui, né, mas reitero, né, FUNAI, ICMBio, Fundação Palmares e alguns setores de outras instituições, né? E, ao mesmo tempo, se faz um discurso sobre, digamos assim, o terceiro pilar da República, que é o judiciário, por, às vezes, discordar da posição, ou discordar, não é da posição, na verdade é julgar posições de membros de outros poderes a partir do que define a Constituição, é colocado numa situação de desqualificação. Esse é outro dado. Quer dizer, ao invés de travar um embate de ideias que revele os limites, que revele as inconsistências que eventualmente ocorrem entre as forças que estão em jogo, o que se faz é desqualificar o outro, não é? E esse mesmo tipo de desqualificação se vê dentro das redes sociais, se vê nas ruas, não é? E ela pode envolver o puro e simples cancelamento quando se trata de uma rede social, ou, como nós vimos acontecer no interior do Paraná recentemente, a eliminação física mesmo de outra pessoa. Quer dizer, isso tudo está sendo estimulado, né? Está sendo estimulado, lamentavelmente, por pessoas que ocupam funções muito importantes na República Brasileira. E esse estímulo tenta acirrar o conflito para criar uma situação em que uma autoridade única se imponha. Então é preciso muito cuidado, né? E é muito importante que manifestações como essas da Carta, que nos traz aqui para o comentário, se ampliem, né? E que as pessoas tenham plena consciência de que a luta deve ser pelo aprofundamento da democracia e não pela sua liquidação. Eu acho que é isso que está em jogo e a Carta, muito corretamente, chama atenção para o problema. Muito obrigado, professor, sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Seráfico, parceiro nosso aqui na Band News Difusora FM, trazendo esta reflexão e trazendo esta análise para a gente. Grande abraço, professor, tudo de bom. Um abraço, Rafael, e boa semana a todos e todas. Boa semana a todos nós.